sejam muito bem-vindas ao podcast She, onde ela lidera. E hoje vamos receber Gilda Abreu. Gilda é terapeuta espiritual e especialista em processos de autocura. Ajuda mulheres a libertarem padrões, a reconectarem-se com a sua essência e assumirem uma vida mais consciente, mais leve e mais alinhada. E eu sei que ela é um dos exemplos do seu caso de sucesso e porque faz aquilo que faz hoje em dia. Portanto, esta conversa vai ser interessantíssima e vamos ter aqui um momento também de hot seat para ajudar-vos a desbloquear áreas da vossa vida. Sobretudo se tens um negócio e ao mesmo tempo ainda estás a trabalhar para outra pessoa, então não podes perder este episódio. Papel e caneta e vem daí connosco. Obrigada, Gilda! Nem eu pelo convite, estou muito honrada e muito grata por este convite. Tem um sabor muito especial. Para mim também. Sabes que eu já partilhei até isto contigo nas redes sociais. Eu, quando te vi a primeira vez no nosso Chili's Breakfast, que foi o ano passado, eu senti uma energia tão, tão grande, tão boa, tão pura à tua volta. E eu sou muito sensitiva e tenho cada vez mais tenho estado cada vez mais a desenvolver esta minha área. E há pessoas que nós estamos e sentimos. E eu senti que te sentia. E achei muito, muito bonito, algo me atraiu de imediato a ti e fui percebendo que era realmente a tua essência e depois fui também sabendo um pouco mais da tua história, admirando-te ainda mais. E eu quero que tu digas às pessoas aqui de casa quem é a Gilda Abreu. Olha, a Gilda é luz, sou luz. Hoje consigo dizer de uma forma muito clara e muito humilde também, nunca perco a minha humildade, mas a verdade é que nos últimos meses aprendi a falar de mim desta forma. Eu sou luz, eu sou coragem, eu sou alegria, também sou amor, também sou força e tenho estado aqui nesta jornada de desenvolvimento e de autoconhecimento que me tem realmente feito assumir o meu lugar, acreditar cada vez mais no meu propósito, na minha missão de alma. E por isso eu sou tudo isto, também sou mãe, também sou esposa, também sou filha. Aliás, eu comecei por ser filha, não é? Apesar de já não ter cá os meus pais, há 31 anos, ou seja, eu perdi os meus pais aos 17, mas não deixei e não deixo de ser filha, sou irmã, sou tia e mais. E já temos aí muitos fios para ir puxando. Acima de tudo, tu falaste que perdeste os teus pais há 31 anos, já faz 31 anos. Ou seja, façam as contas e ficam a saber que idade já tem. Mas como isto é sem tabus, podes Sim. partilhar que idade tens, ou seja, Tenho 48. 48. Eu faço 49 este ano, sou escorpiã. Como é que foi esse processo na tua vida? Olha, foi o processo mais doloroso, mais profundo e também mais transformador. Eu perdi os dois no espaço de 3 semanas, anos da doença. Tinhas que idade? 17 anos. Já tinha 17. Estava no auge da minha adolescência, a descobrir o mundo. Estava a estudar, estava no 12º ano, mas também já trabalhava, comecei muito nova a ter um part-time na Telepisa, exatamente, por iniciativa própria e inesperadamente, primeiro foi o meu pai, num fim de dia o meu irmão levou-lhe ao hospital, ele estava-se a queixar de dor no peito e teve uma paragem cardíaca e faleceu. A minha mãe... Mas faleceu, ou seja, ele foi para o hospital num dia? E num dia, nesse final do dia, depois o meu irmão ligou-nos, telefone fixo, não é? Na altura não existia telemóvel, a dar-nos a notícia que o nosso pai tinha falecido. Mas ele tinha algum problema de saúde? Assim, não sabíamos, o meu pai era daqueles, como muitos homens, não ia ao médico, fumava muito, e portanto provavelmente já teria alguma sequela, alguma doença e não sabia. A minha mãe é que a minha mãe tinha tido uma trombose, estava a recuperar
Mas a partir dessa noite, e é algo que eu não esqueço, não é? Porque nessa noite eu fui dormir com ela. Eu sou a mais nova de vários irmãos, eu preciso dizer vários. Eu cresci com mais 5, mas depois o meu pai também teve mais 3, precisamente. E eu nessa noite fui dormir com a minha mãe. E foi a última noite. Foi a última noite porque ela depois, no dia seguinte, deixou de reagir. A minha mãe entregou-se à vida, não é? À vida, neste caso, à morte, não é? Ela não quis viver mais. E foram 3 semanas seguintes em que eu fui vê-la todos os dias. Eu saía da escola e ia visitá-la ao hospital. E no único dia, porque Deus não quis que eu fosse, neste caso, passar por, por essa despedida dessa forma, não é? Depois tive que fazê-la de outras formas, não é? Mas exatamente nesse dia que eu não fui, porque tive uma dor de barriga estranha. A minha irmã depois quando chegou mais tarde a casa da notícia que a nossa mãe havia partido. E eu realmente mais uma vez tive que, sem bem ter noção do que era a morte, e aí o mundo desabou completamente, não é? Porque se com o meu pai foi difícil, então a minha mãe ainda mais foi. O curioso é que, obviamente, instalou-se uma dor muito grande. Tu sentes mesmo, para quem já perdeu alguém muito, muito próximo, tu sentes mesmo que o teu coração dói. Foi o que Ah, senti, é, felizmente, aliás, perdi a minha avó há pouco tempo, mas acredito que vai manter. e não se fala muito nisso, não é? Não se fala muito de se ficar órfã numa idade tão, tão jovem. Felizmente, as pessoas têm esta ordem, né, natural, nós dizemos da vida, o pai ou a mãe vai primeiro do que o filho, mas ir numa idade tão jovem é muito duro. E quando tu já tens, não tinha bem a noção da morte, já tinha alguma noção, mas tenho a noção e a consciência do que é a dor, não é? Porque uma criança de 3 anos, obviamente, vai ser dolorosa para ela mais tarde perceber que cresceu sem o amor da mãe ou do pai, mas não tive naquele momento a consciência da dimensão, não é? E eu tive, não é? Mas também foi precisamente logo a seguir à partida deles que eu comecei a sentir a conexão com a vida, porque foi necessária essa conexão. Eu comecei a sentir que a vida era muito maior do que nós, que era muito maior, que tinha muito mais coisas para me mostrar do que só aquela dor. Que o amor não termina com a partida das pessoas que nós gostamos. O amor continua, o amor hum, existe, continua a existir ligação. E foi exatamente tudo isto, desta conexão, que eu chamo que é a nossa espiritualidade, não é? O nosso lado espiritual, que me manteve conectada aqui com a vida, que me deu força, que me fez passar os anos mais difíceis, que foi a seguir à morte deles. Não é? Eu digo que precisei de 9 anos para passar por esse processo, para depois finalmente poder dizer eu sou feliz. Eu sou feliz, eu ainda tenho muito para dar à vida, a vida tem muito para me dar a mim, e portanto eu vou estar aqui, espero eu, pelo menos até aos 90 anos, é a minha convicção, de poder realmente viver a vida com propósito, de poder realmente dizer: olha, a dor faz parte, as perdas fazem parte da vida, as coisas, as emoções menos boas fazem parte da vida, mas nós podemos realmente transformá-las, nós podemos realmente aprender a lidar com elas. E foi isso que eu, numa fase inicial, um caminho muito solitário, não é? Como é que foi nessa altura? Ou seja, tinhas 17 anos, pai, Não é? mãe, 3 semanas depois. Acredito que na cabeça de uma adolescente tenha sido muito desafiante. Refugiaste, procuraste apoio da família, colocaste em algum tipo de vícios, como é que foi essa Olha, fase? felizmente, eu tomei as decisões que são inconscientes, mas que foram boas decisões. Eu continuei a estudar, eu fui para a faculdade sem sequer ter um exemplo dos meus irmãos de faculdade.
Por isso é que eu digo que eu tirei a marketing, a minha formação em marketing, licenciatura em marketing, então eu digo que foi o marketing que me escolheu. Ou seja, durante vários anos eu tive a tomar decisões que não eram conscientes, mas que foram boas decisões para mim, porque acredito também que, de certa forma, Deus e a proteção dos meus pais me foi levando para esses caminhos. E porque realmente eu não tive apoio psicológico, os meus irmãos também estavam a passar por um processo de luto, não é? E é isso que muitas vezes as pessoas não têm noção, é que nós não só perdemos aquela pessoa, não é? Perdemos tudo o que podíamos fazer na vida com aquelas pessoas, a As família, memórias. as memórias, a família fica completamente, por mais que o amor dos irmãos não acaba, mas cada um de nós estava a lidar da sua forma. E não é fácil, não é fácil. Portanto, tudo se transforma, tudo muda com uma perda e tu tens que reaprender, tens que renascer e tens que, ao mesmo tempo, compreender o que é isto da vida e como é que podes vivê-la nesta com dança, com aventura e foi isso, e é isso que eu tenho vindo a fazer. Tu disseste que demoraste 9 anos para fazer esse luto. Quero que nos fales um pouco desse processo, porque sei que infelizmente há muitas pessoas que acabam por passar por perdas, todos vamos passar, uns mais cedo que outros, só Deus sabe, mas, como é que foi esse fechar de ciclo, esse luto, para que realmente renascesse esta mulher que hoje está à minha frente, tem uma luz, assim, enorme? Olha, obviamente eu passei por aquilo, porque precisei, não é? O meu processo foi desta forma, precisamente para eu chegar aqui hoje e poder ajudar outras pessoas nisso. E hoje eu posso dizer às pessoas, pela minha experiência de vida, pelo meu conhecimento, por tudo o que tenho aprendido, que a melhor forma de tu conseguires lidar com este tipo de situações mais profundas é teres um trabalho de espiritual grande, um trabalho também de emocional muito grande. A nossa saúde espiritual e a nossa saúde emocional faz parte da nossa saúde, tal como a física, tal como a mental, tal como a social. E se eu soubesse, obviamente, não sei hoje, e é o que eu digo às pessoas, é trabalhem o vosso lado espiritual. Vocês têm que ter consciência das vossas emoções, vocês têm que ter consciência daquilo que precisam de tratar, daquilo que precisam de cuidar, porque nós todos, não há ninguém, não há nenhum ser humano neste planeta que não tenha uma história, que não tenha um processo, que não tenha feridas, que não tenha dores. E não precisa ser grandes traumas ou grandes perdas como foi a minha. Um simples, uma pessoa que sempre foi tímida na escola, por exemplo, e sempre tive ali um perfil mais introvertido, e chega a casa e tem uma família, porque também não existem famílias perfeitas, não é? E tem se calhar um pai que é mais rigoroso, porque na altura, se calhar, a educação era tens que estudar, tens que ser boa aluna, e se calhar isso faz com que a criança se feche mais e continue a ter aquele perfil introvertido, vai ganhar insegurança, não vai ter autoestima, e isso vai ter uma influência muito grande na sua vida adulta, porque depois, com a vida adulta, ela vai perceber que não consegue, se calhar, ter a segurança para fazer as coisas que ela quer fazer. Vai deixar de ser quem ela tem que ser e quer ser, e por isso, às vezes, não é ter um trauma, não significa que seja uma coisa muito profunda, muito grande, muito forte. Não é? São coisas pequenas que todos nós vamos tendo na vida. E então, nós termos a consciência eh, das nossas emoções, termos consciência da origem das nossas feridas, das nossas dores, hum, termos a conexão connosco. Nós somos seres humanos, né? Somos constituídos, para quem ainda não sabe, nós temos um espírito, um corpo e uma mente. Isso faz parte do ser humano, de qualquer ser humano. E, portanto, tu não só tens que cuidar de todas estas dimensões, da tua saúde, mas a parte espiritual é a conexão. E tu, se não tiveres a tua conexão desenvolvida, que é como se fosse um músculo, não é? Vais trabalhando, vais aprendendo, vais conhecendo, a conexão contigo própria, a conexão com os outros, a conexão com os sítios onde vais, a natureza, os espaços, os ambientes.
e não vais conseguir entender quem tu és. E não vais viver uma vida com sentido, Exatamente. com o seu potencial máximo, porque é preciso esta conexão, este sentir, este desfrutar do cheirinho à relva molhada, das árvores, que realmente só quem está mesmo presente em todos os momentos o consegue fazer. E tu falaste aqui algumas vezes já em descobrir o meu propósito, descobrir a minha missão. Tu acreditas que foram as tuas dores e as tuas perdas que te levaram ao propósito que hoje tens? Acredito e tenho plena consciência disso, porque a certificação que eu tirei da autocura foi uma certificação que tirei há 5 anos e, e na altura tomei a decisão por intuição, eu sou também muito de intuição, e obviamente senti que era para mim, para o meu processo, para me ajudar a continuar, não é, a lidar com a vida, não é? Que a vida vai continuar a acontecer, continuar a trazer-nos desafios, mas logo a meio da certificação senti que era muito mais do que só para o meu processo. É de facto, e foi aí que encontrei a missão da minha alma, como eu costumo dizer, porque eu senti que tudo o que eu vivi, tudo o que eu passei, e agora estou-me a emocionar, teve este propósito, hum, eu hoje ajudo as pessoas a transformarem as suas dores com os seus dons em cura. Ou seja, porque todos nós temos essa capacidade. Todos nós temos a nossa essência, a nossa luz, a nossa capacidade de conexão, e só basta isso para tu realmente poderes transformar a tua dor, a tua maior dor. E normalmente os nossos dons, para não dizer sempre, estão relacionados com as nossas dores. Então a autocura é isto, não é? E por isso foi claro para mim que a minha missão era esta. Eu consegui fazê-lo numa fase inicial de forma independente, sozinha, nem meio perdida, nem sem estrutura, mas depois, agora já encontrei esta estrutura, este método para poder ajudar as outras pessoas. E continuo em constante aprendizagem e evolução. A outra coisa que às vezes as pessoas não têm noção, uma terapeuta precisa de terapia. Precisa constantemente de terapia. Ganha ferramentas, ganha aprendizagens que dão já mais força, mais autonomia, mais capacidades. Vamos subindo os degraus, não é, da vida, da evolução, mas precisamos sempre de alguém que também nos dê a mão, que também nos guie, e essa pessoa, à partida, é quem já está mais acima em nível de evolução, não é? E por isso foi assim que eu cheguei. E nós hoje falávamos disso no nosso She Leads Breakfast, ou seja, que eu também partilhei convosco, que também tenho, obviamente, um mentor, eu mentorando outras pessoas, porque procuro sempre uma inspiração que já esteja acima de mim, a fazer aquilo que eu quero também conseguir fazer para conseguir ajudar quem quer chegar onde eu já estou neste momento, porque não vale a pena eu estar embaixo de uma escadaria enorme e eu querer chegar lá ao topo. Não, há degraus que têm de ser passados e nós temos de os respeitar, porque não há uma subida abrupta, não. É passo a passo. Nós vamos chegar lá. Agora, eu sei que tu fazes esse trabalho fantástico e ao mesmo tempo também estás a trabalhar no meio corporativo, ou seja, tens outra área da tua vida. O que é que tu fazes para além de ajudar pessoas a curarem-se, a tratarem as suas feridas e transformar as suas dores em amor? Olha, eu ainda estou, como tu disseste e bem, no meio corporativo, estou há 9 anos, inclusive mudei de área, porque a minha formação, o meu background é em marketing, trabalhei sempre nessa área e há 9 anos mudei para a área comercial, estou numa multinacional e, e este projeto de terapeuta estou a conjugar porque eu não posso largar. Certo, pelo certo. Não é que é isso, basicamente é isso, mas é porque também ainda preciso questões financeiras, ainda preciso, principalmente pelas questões financeiras, mas depois eu também digo, ou seja, eu sei que é pela questão financeira que eu preciso do meu emprego, mas também sei que estou a ter o tempo que eu preciso, estou a aprender o que eu preciso para
desenvolver o meu projeto como terapeuta. Obviamente que é assim, às vezes eu dizia, eu queria, olha, eu queria só me dedicar a isto, tenho vários sonhos, várias ideias e queria só ter tempo para isto, mas também sei que isto está-me a trazer as aprendizagens que eu preciso para depois, mais tarde, quando eu realmente libertar-me de um emprego e acabar a transição, porque agora estou nesta fase de transição, eu vou ser outra mulher, não é? Já vou estar noutro nível e vou poder trazer aquilo que preciso, que quero trazer como terapeuta, mas estou a precisar deste tempo. Agora, não é fácil. Não é fácil, Não é é nada desafiante. fácil. Ou seja, como é que tu atualmente angarias os teus clientes? Estás a falar de como terapeuta. Como terapeuta. Neste momento é de trabalho de redes sociais, é trabalho do que passa a palavra. hum, Também tenho estado em comunidades como esta, como a tua, e tem sido assim, desta forma. Sabes que ninguém nos ensina a empreender. Há muitos livros sobre empreendedorismo na faculdade, tirei um curso, uma licenciatura em gestão, também falam muito de negócios, business plan. Agora, ninguém nos ajuda a estruturar um projeto que queremos construir quando ainda estamos ao mesmo tempo a trabalhar para outra pessoa. E aquilo que eu aprendi e que fez muito sentido para mim é, enquanto tu tiveres plano A, o B nunca vai funcionar, ou o B nunca vai estar na íntegra. Porquê? Porque o teu tempo está parcial. Agora, como é que nós conseguimos fazer esta transição e aproveitando para te ajudar e também para auxiliar outras empreendedoras que estão a criar os seus projetos, mas que em simultâneo trabalham para outrem? Acima de tudo, é fazer o pé de meia, como é óbvio, e eu sei que quem começa a empreender vai ter de investir na equipa de marketing, nas sessões de fotos, nos produtos, nas brochuras, vai ter de investir, sim, esse investimento é feito com poupanças do trabalho principal, pronto, e depois, à medida que vão faturando no vosso negócio, aquilo que querem fazer a transição, tem de ir amelhando esse dinheiro. Tem de ir amelhando esse dinheiro para quê? Para ser o suporte para conseguir aguentar quando vocês saem do vosso trabalho. Ou seja, vou-te dar um exemplo. Fazes por mês 6 consultas. Quantas consultas fazem em média atualmente? Olha, estes últimos 2 meses, felizmente, até foram, digamos, bons, porque consegui. Eu normalmente até trabalho, recomendo as pessoas trabalharem por pacotes, não é? Porque com uma sessão a pessoa não vai Não ter. faz sentido. E então estou a ter 4 acompanhamentos de 6 sessões nestes últimos 2 meses. Tento que o intervalo não ultrapasse uma semana e meia entre cada sessão, e faço ao final do dia ou ao sábado. Portanto, é mais ou menos isso, sim. 6 Mas sessões já tive meses em que, por exemplo, praticamente não faturei. Por exemplo, as pessoas estão, por exemplo, no mês de agosto, em que as pessoas estão ah, de férias, ou o Natal, que estão cheias de coisas de festas e de jantares. e 6 sessões são suficientes para transformar a vida de uma pessoa? Já transforma. A pessoa já consegue. Obviamente, isto sempre com compromisso, porque eu não consigo fazer o trabalho sozinha. Isso é uma coisa que eu deixo bem clara à pessoa. Com a dedicação da pessoa, a pessoa vai sentir uma diferença. E já vai ter também aprendizagem e conhecimento para poder aplicar no seu dia a dia, na sua vida. Agora, poderá não ser o suficiente. Cada caso é um caso. Claro. Agora é o seguinte, e voltando aqui, retrocedendo um pouco aqui esta parte de transição, ou seja, a pessoa tem de ir amelhando o montante que faz nas consultas, porque sabe que vai precisar dele para hum, outros invernos que vão chegar ou para situações difíceis. Se tens um dinheiro que não estavas a contar, então não vais mexer nele, vais deixá-lo lá estar. E ao mesmo tempo é estipulares a tua agenda para dedicares 60% do teu tempo a um projeto, 40% do teu tempo tem de ser dedicado a hoje. E é difícil, e muitas vezes é desafiante, porque vais ter de trabalhar fora de horas,
E as pessoas que não empreendem e que veem este glamour todo, não têm noção do que está por detrás, ou seja, do tempo de estudo que é dispensado, dos trabalhos antes de ir para o trabalho propriamente dito, as consultas que são feitas de manhã, as consultas que são feitas à noite, ou seja, esse E continuamos, no meu caso, eu continuo a aprender e continuo também a investir é aprendizagem. exatamente, todos os anos tenho também feito esse investimento em mim, continuo a fazer esse investimento em mim, com uma formação, com algum curso, e eu neste momento, este ano, por exemplo, já estou comprometida com uma pós-graduação na área da saúde mental, porque também quero complementar o meu conhecimento, portanto tenho que gerir isto tudo. Gerir tudo é assim, não há milagres, vai ser difícil, vão ter de fazer um esforço extra, não tem como, vão ter de se dedicar muito, sobretudo nesta fase inicial. Depois vão ter outros tipos de desafios, vão ter outros tipos de ambições que vão surgindo ao longo do processo, mas quando têm um objetivo, e muitas vezes nós temos um objetivo e acabamos por não conseguir. Porque a meio do caminho desse objetivo vão surgindo outros. Isso acontece N vezes. É isso, ou então tu perdes as forças também. Não é? Também. Perdes os dias com o cansaço, e por isso é que é muito importante conheceres o teu corpo, ouvires a tua alma, para saberes os teus limites, porque há dias muito cansativos em que tu tens que dizer: não, eu agora preciso descansar, deixa a exigência de lado, deixa o perfeccionismo de lado, e eu tenho que descansar, porque senão vou dar um. Não vai dar, não é? E, e depois, nesses momentos de grande cansaço, é quando vem aquele o ego nos dizer: se calhar é melhor desistir, ou se calhar é melhor não vais conseguir, e também conseguires pôr a voz do ego para o lado, mandá-lo a dormir ou passear. Eu às vezes até recomendo às clientes: mandam escrever um caderno, porque para te voltares a ti e voltares àquilo que tu realmente acreditas e queres, porque não é fácil. Por isso é que temos de ter alguém também que puxe por nós, que nos estimule, porque é normal. Nem sempre nós vamos conseguir. Há dias que temos vontade, há outros que não, dias que nem tanto. Por isso é que eu falo muitas vezes na importância do mentor, na importância de um grupo de apoio que te ajude a ir, mesmo quando as pernas já tremem, mesmo quando as pernas já não têm força, vai, bora, tu consegues, vamos dar a volta por cima, vamos fazer uma parceria, vou-te ajudar, e estar em ambientes de networking, dar-te a conhecer é muito É muito importante, muito importante. Eu tenho E tido nos essa experiência. a meios, partilhar aquilo que tu sabes, partilhar o teu conhecimento nas redes sociais, no networking, para que também te conheçam e para que também te possam referenciar, porque quem não aparece rapidamente é esquecido. No meio de tanta exposição como nós temos hoje, social, digital e presencial, nós temos de estar presentes, temos de aparecer e assumir que vamos ter de fazer estes sacrifícios, como tu estavas a partilhar, trabalhar fora de horas, fazer parcerias com organizações, porque no teu caso tu trabalhas a saúde mental, É espiritual. E espiritual. depois vou agora de complementar com a aprendizagem que estou a ter nesta certificação também. Ou seja, procurar onde é que está o teu cliente. Onde é que está o cliente que sofre de desconexão? Que é toda a gente. Que é muita gente, não digo toda a gente, Toda a muita gente, muita gente. As empresas, Aqui, mas de qualquer forma, há um target para mim que está mais definido, principalmente, primeiro, as mulheres, e depois, obviamente, também a partir de uma certa idade. Porque não há exceções, como é óbvio, há muitas mulheres jovens com 20 e tal anos ou com 30 que já estão a querer essas consciências e a fazer este trabalho, mas que tem sido normal tem sido a partir dos 40, porque aí acho que tem a ver com muita coisa, mas principalmente a mulher já está a trabalhar há determinados anos, já é mãe à partida, já tem também relacionamentos de há muito tempo, depois começa a questionar, não é? Muita coisa, depois também já começa a entrar na perimenopausa, se trabalha aqui a parte hormonal, que está muito também ligada com tudo o resto, portanto,
a partir mais ou menos dos 40 anos é que as mulheres começam a ter mais essa. E os homens também. Só que os homens é um caso mais difícil, digo eu, no sentido de terem essa consciência e a decisão de quererem olhar para eles. Os homens também, isto tem a ver com questões culturais, não é? Cargas que todos nós trazemos, ancestrais, não é? E então os homens são muito mais fechados, não falam de emoções tão facilmente, não querem olhar, não querem partilhar, não querem olhar para estas questões e vão bloqueando, acumulando, bloqueando. Não é por nenhum motivo que, infelizmente, a taxa de suicídio, 80%, acho, é na ordem dos 80%, é dos homens, não é? Porque o suicídio é quando a pessoa já não suporta mais a dor. É um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. E é preciso ter uma grande força para ter a coragem de acabar com a própria vida. É. Tenho um desafio para ti. Até ao final do ano. Uma palestra por mês. Uma palestra por mês. Mais pessoas têm que conhecer, têm que saber que tu existes e têm que saber o trabalho que tu fazes. E quando não te convidarem, tu vais à procura e ofereces os teus serviços. Mesmo que não te paguem, tu vais-te mostrar. Em empresas, porque as empresas cada vez mais também querem oferecer experiências aos colaboradores. Querem abordar este tipo de temáticas. Então vais-te mostrar a todas as pessoas. Obrigada. E no final do ano, nós abrirmos a nossa sessão de encerramento, eu quero que partilhes comigo sobre isto. Ok. Desafio aceite, obrigada. Mas isso que tu disseste realmente eu também vejo muito nesse lugar, no meio corporativo, de partilha de toda esta minha experiência, a minha história, o meu conhecimento, porque nós somos um só. Isso foi outra coisa que quando eu comecei, não é, aos 21, no meio corporativo, me dizerem que aqui no trabalho é trabalho, somos uma pessoa, em casa ou na família ou com os amigos, nós somos um só. E se toda a nossa saúde, se todo o nosso lado emocional e espiritual, ele vai ter influência em tudo em que nós somos. Portanto, não é à toa, não é, que as pessoas agora também conseguiram perceber que no meio corporativo a importância do estar bem, de criar ambientes saudáveis, de criar condições, não é só a questão ergonómica, não é? É a questão emocional. Porque a pessoa consegue produzir mais, porque é que na nossa V-Leaders Academy nós trabalhamos a mulher como um todo, de dentro para fora. Porque quando tu estás bem, o teu negócio consegue prosperar muito mais, consegues ter muito mais mindset para o sucesso quando estás com muitas questões aí emocionais para trabalhar. Quero que digas aqui à nossa audiência como é que te podem acompanhar, como é que podem conhecer mais o teu trabalho. Como é que podem te convidar para palestras, chegarem até ti? Vamos lá aqui bombar com estas redes sociais desta mulher maravilhosa, incrível, que tem um valor incalculável. Olha, eu estou no Instagram e no Facebook, estou como Gilda Abreu, _terapeuta, e portanto lá no Instagram podes ter o contacto direto para mim, a mensagem vem direto para o meu WhatsApp, e lá podes acompanhar todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu tenho partilhado da minha experiência, da minha história, do meu conhecimento. Lá também estou a divulgar, muito recentemente lancei a minha comunidade, e é curioso porque quando aqui vim pela primeira vez em novembro, eu partilhei que estava a planear e a estruturar a minha comunidade. Em março, quando estive aqui no aniversário, estava há dias de lançar. Hoje, que estamos a gravar, posso dizer a data? 18 de Abril, fiz esta última segunda-feira o meu primeiro encontro. A comunidade chama-se Círculo de Consciência, porque tudo começa com a consciência, onde o propósito está muito claro: ajudar-te a ganhares consciência das tuas emoções, da tua saúde espiritual. E só assim é que podes conectar-te contigo, só assim é que podes ir para a vida com muito mais amor, muito mais alegria e com luz.
Gilda, quero deixar aqui também um conselho para todas as pessoas que querem empreender e, acima de tudo, também que precisam de ter uma remuneração no final do mês e que não querem largar os seus empregos, porque no fundo és uma delas, então dá um conselho para uma dessas pessoas. Olha, tem que ser muito claro o teu propósito, hum, porque é o teu propósito que vai dar força, que vai dar clareza que precisas para estruturar um plano e começares a agir, né? Não há planos perfeitos, não há tempos perfeitos, portanto, depois de teres a clareza do teu propósito, daquilo que queres fazer, é começar a fazer. É, obviamente, haver há minimamente uma estratégia, há minimamente um plano, mas não esperares pelo tempo certo, não esperares hum, o conhecimento certo, porque tu de certeza que tens o conhecimento suficiente para já ajudar muitas pessoas. E é por aí que tens que começar. Não deixares de aprender, não deixares de investir em ti, não deixares e procurares, neste caso, comunidades, espaços de pessoas que estão a passar por processos semelhantes ao teu, que têm o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de dificuldades. Eu tenho-me apoiado em comunidades diferentes. Tenho a comunidade de terapeutas, tenho aqui a comunidade também da Vera. Por exemplo, no caso da comunidade da Vera, está-me a trazer muita inspiração das mulheres que eu tenho conhecido. Tenho feito aqui parcerias, tenho aprendido bastante, tenho partilhado também a minha história. E acredito também que tenho inspirado outras pessoas, portanto, estar com pessoas que realmente te acrescentam, também te elevam a tua energia, que veem coisas que muitas vezes não estás a ver. E portanto, entre agir, procurares e fazer acontecer, continuar a aprender e estar com pessoas que te acrescentam. Acho que esta combinação. Temos aqui um cocktail fantástico e dizer-vos que este podcast tem aqui o apoio também da agência de marketing digital, Visa Capino Fotográfico. Vão lá acompanhar o trabalho deles nas redes sociais e se precisarem, já sabem, é eles que devem contactar. E esta semana ficamos aqui com o episódio de Chilitz, porque ela lidera. Obrigada. Obrigada. Obrigada.